Senhor, nós oramos para te pedir que o seu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, nos ilumine agora para entendê-la da forma que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Te peço, Deus, por corações abertos para te ouvir. Te peço, Deus, que me abençoe para que eu seja o canal que o Senhor usará para se pronunciar a estes teus filhos que vieram te ouvir. É que eu te peço orando em nome de Jesus. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora eu quero convidá-los a lermos juntos o versículo 32 desse capítulo 24. Vamos a uma só voz ler, irmãos? E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Por favor, os irmãos, se assentem. Eu coloquei como um pensamento central nesta palavra, corações ardentes. Mas não é de infarto, não, irmãos. Corações ardentes aqui tem um significado muito importante. Quando nós estamos diante de determinadas situações em que nossas esperanças se esvaem e que elas terminam, e que nós não temos nenhuma mais esperança com referência àquilo que até então tínhamos, e de repentemente deparamos com aquilo que nós considerávamos perdidos, novamente à tona, novamente vivo. E foi exatamente o que aconteceu com esses 2 discípulos, que após a crucificação de Jesus, o seu sepultamento, acabrunhados em suas vidas, se distanciavam de Jerusalém rumo às suas aldeias. E de repente tiveram ali o contato com Jesus ressurreto. Continuaram naquele diálogo, não reconheceram Jesus, somente vindo reconhecê-lo ao final do texto que nós vamos ainda ler, no momento em que Jesus os fez lembrar
de um ato muito comum que ele tinha entre eles, que era o momento das refeições. Ele sempre elevava o pão, a refeição, e dava graças a Deus. E naquele momento, aqueles homens perceberam que naquele que eles não tinham mais esperança, estava ali diante dele, ressurreto. Então se perguntaram: porventura, quando ele caminhava conosco ao longo dessa jornada e nos expunha as Escrituras, o nosso coração não ardia? É sobre isso que eu quero falar, irmãos. Nós, como povo de Deus, como igreja, precisamos trabalhar nossa vida espiritual para que nós tenhamos sempre um coração ardente. Um coração que, independentemente das circunstâncias que vivemos neste mundo, existe uma esperança viva, real, dentro de cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar alguns pontos da nossa vida. E o texto e seus contextos nos mostra como mantermos um coração ardente. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. E a gente observando a lição dos 2 discípulos que caminhava para Emaús, nós vamos observar que, agindo contrariamente à forma que eles agiram, nós teremos sempre corações ardentes por crermos que Jesus vive, que Jesus está aqui agora e que Jesus estará de braços abertos ao lado do Pai nos céus, quando nós formos recolhidos para uma eternidade. Faz sentido, meus irmãos? Isso faz um coração ardente. Muito bem. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, que nos faz ter um coração ardente, é sempre crermos que Jesus estará sempre ao nosso lado. Vamos ler juntos? Crermos que Jesus está sempre ao nosso lado. Vocês creem nisso, irmãos? Quando nós cremos isso, do momento que acordamos até dormir, nós teremos um coração ardente. E foi exatamente o que não aconteceu com aqueles 2 moços. Alguém diz que era o marido e mulher, porque eles foram para uma casa, mas não há uma sustentação bíblica, teológica, que podemos dizer isso. Observe os irmãos 15 a 16, do versículo 15 a 16, que aquelas pessoas não creram que Jesus estava ao seu lado. O verso 15 diz: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que, o que, irmãos? Impedidos de o reconhecer. O que faz os nossos olhos estarem impedidos de reconhecer que Jesus está do meu lado? São tantas respostas. Mas uma eu posso passar para os irmãos. É a nossa lembrança rasa de Jesus. É a nossa lembrança muito curta de Jesus. É a nossa comunhão muito curta com Jesus. É a nossa forma de ver curta o que Jesus fez. O amor de Jesus por nós. Quando isso é uma coisa rasa em nós, nós não vamos crer que Jesus está do meu lado quando eu estou, por exemplo, sofrendo uma dor. Quando eu estou, por exemplo, passando por uma situação adversa na minha vida. Porque Jesus não é profundo em mim. Então eu vou ver alguém do meu lado como se fosse um cidadão comum. Talvez até dialogar com ele.
Assim aconteceu com aquelas pessoas. E nós precisamos trabalhar para que Jesus esteja enraizado profundamente no nosso ser. Que a todo momento ele seja o objeto dos nossos pensamentos, o alvo da nossa fé, o mediador entre nós e Deus. Há umas semanas atrás aí, eu conversava com uma pessoa crente, não por maldade, mas ela sempre, ao invés de falar Jesus, ela falava uma outra palavra. E os irmãos imaginam que seja uma palavra bem... criou aí um tabu aquela palavra, né, que começa com nossa. Então são tabus que demonstram que Jesus está ralo, está rasinho entre nós. Isso nos impede de crermos que Ele está ao nosso lado a todos os momentos da nossa vida. Então esse é o primeiro ponto para que nós mantenhamos corações ardentes. O segundo ponto, Marcelo, está entre os versículos 18 e 20 desse texto. Eu estou pregando a Bíblia, tá certo, meus irmãos? Que nos mostra que a segunda razão pela qual os discípulos não tiveram um coração ardente e que se nós aplicarmos na nossa vida, teremos um coração ardente. Eu falei 18 a 20. Acompanhe comigo aí, por favor. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqueles homens, meus irmãos, né, o segundo ponto, por favor, Marcelo, eles creram que a cruz foi o fim de Jesus. Para eles acabou a temporada, a missão de Jesus, pregado naquela cruz. Mas para nós, não é isso. Nós precisamos crer que a cruz não foi o fim de Jesus. Não foi, meus irmãos? Amém? Ela não foi o fim de Jesus. Pelo contrário, ela foi exatamente a arena da vitória de Jesus sobre a morte. Foi o palco aonde os homens pensaram ter se livrado do homem Jesus. Mas foi ali que ele venceu a morte. Porque o jogaram numa sepultura e de lá ele foi tirado para viver eternamente. E com toda a autoridade que foi lhe dada no céu e na terra, por ter cumprido a vontade do Pai, ele declarou que todo aquele que morrer, que passar por esse mundo e morrer crendo nele, no final das coisas, também serão vitoriosos sobre a morte, porque ele vai nos levantar dos túmulos e nos levar para viver eternamente. É a vitória sobre a morte. Quando nós cremos nisso, amados, nós temos um coração ardente. Aquela cruz, irmãos, foi aonde se cumpriu a promessa feita por Deus ainda no tempo da criação. E naquela cruz foi o lugar aonde Jesus declarou que todos aqueles que morrem nele nascem para a vida. Gênesis capítulo 3, 15, lá na sua casa você abre, nós vamos projetar aqui,
que essa vitória, essa morte já estava decretada a partir do momento que o homem caiu em pecado, que ele precisava do perdão de Deus. Lá Deus disse, é Gênesis capítulo 3, 15. Isso, volta para nós, Marcelo, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu devo ter colocado uns 5 a mais aí. Capítulo 3, versículo 15. Agora 15. Isso. O Senhor Criador, a partir do momento que o homem caiu em pecado, ele determinou isso aí, que exatamente culminou na cruz do Calvário. No diálogo entre Deus e a serpente que havia derrubado o homem, Deus disse exatamente isso que nós vamos ler aqui. Diz lá, porém, inimizade entre ti, ou seja, a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, a descendência do diabo teria inimizade com o descendente da mulher. Tá? Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Aqui está dizendo, para aqueles que ainda não interpretaram bem esse texto, naquele momento que Jesus estava na cruz, ele estava sendo ferido no calcanhar pela serpente. Mas no momento que ele saiu da sepultura, ele pisou na cabeça da serpente. Ela já é derrotada, Satanás já está derrotado, já está decretado que ao final ele será lançado definitivamente no lago de enxofre, de fogo e enxofre, onde estará eternamente em sofrimento o diabo e seus anjos. Então a cruz, irmãos, é esse palco onde nós vimos. E vamos lá em Romanos capítulo 6, versículo 5, lá na tua casa, abre esse texto, Romanos 6, 5, que nos diz assim, meus irmãos, para nós, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança do que, irmãos? Da sua ressurreição. Qual foi a ressurreição de Jesus? Deus o levantou daquele túmulo e o elevou para o céu com um corpo glorificado. E o texto diz ali, se nós que cremos nele, formos com ele, a nossa morte semelhante à morte dele, nós também seremos ressuscitados à sua semelhança. Seremos vitoriosos, somos por Cristo Jesus vitoriosos sobre a morte. Os homens de Emaús ainda não sabiam disso. Já tinham ouvido, mas não tinham crido, irmãos, que o fim de Jesus não era na cruz. Ali era o início da vitória sobre a morte. E crendo nisso, você terá sempre um coração ardente por Jesus. Terceira forma de nós termos um coração ardente por Jesus, irmãos. Versículo 21 do capítulo 24 de Lucas, está aberto aí. Esperarmos de Jesus somente para essa vida. Esperarmos de Jesus somente para esta vida. Aqueles discípulos se mostraram dessa forma, irmãos. Se você ler comigo o verso 21, o que eles esperavam? Olha aí comigo. Ora, 24, Lucas 21, né, irmãos? Ora,
nós esperávamos, quer dizer, o passado, não esperamos mais, que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. O que nós esperávamos, não esperamos mais. Porque este já morreu há 3 dias e nós continuamos escravos de Roma. Aqueles homens esperavam a libertação da escravidão dos judeus sobre Roma. E Jesus morrendo, acabou as esperanças. Eu pergunto para os irmãos, a libertação da escravidão de uma nação sendo subjugada por outra é coisa da terra ou do céu, irmãos? Hein? Da terra, não é isso mesmo? Se eu quero ser liberto da escravidão de uma nação, eu estou querendo coisas da terra. Falei alguma coisa errada aqui, irmãos? Amém? Então, nós entendemos, irmãos? Eu quero dizer que eles esperavam as coisas da terra. E nós esperamos da terra ou do céu, irmãos? Do céu. Quando nós passamos a esperar de Jesus além das coisas da terra, nós teremos sempre um coração ardente. Quando nós paramos de olhar para as coisas da terra, em primeiro lugar nas nossas vidas, e passamos a olhar para os céus em primeiro lugar, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós estamos dizendo para Jesus, eu não esperava de você só aqui na terra, eu não espero de você só aqui na terra, eu espero muito mais de você, Jesus. E os discípulos de Emaús estavam exatamente dizendo isso, que eles esperavam que a nação de Israel fosse liberta da escravidão romana. E por isso eles estavam acabrunhados, em plena infelicidade, porque a Bíblia diz isso. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque centenas, milhares de igrejas neste tempo, que elas estão muito mais cheias do que a nossa. E a Bíblia diz que aquele que espera de Jesus somente para esta vida é o mais infeliz de todos os homens. Vamos ler isso? 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, vamos ler junto o restante? Somos os mais infelizes de todos os homens. Não tem coração ardente, irmãos, para uma igreja que espera de Cristo somente para esta vida. Se o Senhor me curar, meu Deus, eu estou feliz demais. Eu estou feito, eu estou tranquilo. E na verdade eu estou cumprindo isso aqui. Eu estou esperando de um Cristo para as coisas deste mundo e não para as coisas eternas. A cura maior e principal e primeira que todo homem precisa de Jesus é a cura da alma. Nós todos os homens que chegamos a esse mundo, chegamos com uma alma maculada, impossibilitada de ir para os céus, por causa do pecado. E Jesus veio a este mundo para perdoar estes pecados e para limpar a minha alma, o meu espírito, para que na minha ressurreição por Cristo eu possa então ir para os céus com o Senhor.
Faz sentido, meus irmãos? Então nós não esperamos Cristo só para essas coisas, esperamos para as coisas eternas. Os homens de Emaús esperavam isso, que nós não venhamos a esperar isso, irmãos queridos, para termos sempre corações ardentes. Quarta forma de nós mantermos corações ardentes por Jesus. Verso 22 até 24, aí do capítulo 24. Por favor, acompanhe comigo. É verdade também, diziam os dois discípulos, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Verso 24. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmãos, aqueles homens tiveram o testemunho das mulheres, dos apóstolos que foram conferir e observaram que Jesus tinha ressuscitado. E aquele ressuscitado estava ao lado deles. E eles não tiveram os seus corações ardentes por isso, porque não creram na ressurreição de Jesus. E há quantos mil anos a igreja está dizendo ao mundo que Jesus ressuscitou, está vivo à destra do Pai, intercedendo por todo homem que crer nele para ser salvo. E quantas pessoas têm crido na ressurreição de Jesus? Eu diria para os irmãos, muitos poucos. 24 anos que eu prego isso nessa igreja. E não foram muitas pessoas que disseram, pastor, eu hoje creio na ressurreição de Jesus. E todos que não crerem, não terão o seu coração ardentes, porque haverão de pensar que Jesus acabou, não há mais esperança. Isso não traz coração ardente. Então, amados, deixa o seu coração arder pela sua fé, a sua certeza de que Jesus não está no túmulo, que ele está vivo, que o seu ministério continua para salvar a sua alma, para garantir a sua salvação, a sua entrada nos céus. E você terá sempre um coração ardente. Quinta e última forma de termos um coração ardente por Jesus. Versículo 32, que nós lemos juntos. Diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles agora questionavam-se. E para que nós tenhamos, irmãos, corações ardentes, independentemente de circunstâncias da vida, nós precisamos buscar nas Escrituras um conhecimento contínuo de Jesus. Porque ele estava aqui o quê? Ele estava tentando fazer aqueles homens lembrar dele, expondo-lhes as Escrituras. E eu repito aqui, quantos anos nós estamos expondo as Escrituras às pessoas? E quantas pessoas creram? O profeta Isaías, que foi um dos maiores proclamadores do Antigo Testamento, o profeta talvez mais messiânico que os teólogos classificam, que falou mais do Messias, mais de Jesus, desabafou o coração dele com Deus, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação?
foram poucos. E assim continua, meus irmãos. Mas que isso não seja contigo, comigo, conosco. Que nós possamos diariamente, continuamente, buscar maior conhecimento de Jesus nas Escrituras. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: elas, as Escrituras, testificam de mim e de vida eterna. Examinai-as. Então, esse é o último conselho. Não, a última palavra que eu tenho de Deus para vocês. Busquem diariamente conhecer mais de Jesus, se lembrar mais de Jesus pelas Escrituras. Não por um crucifixo pendurado na sua parede ou no seu peito. Isso não dá conhecimento de Jesus. Isso se torna algo banal e comum, uma joia qualquer, um adereço qualquer. Agora, a cada dia que você buscar Jesus nas Escrituras, Ele vai te revelar mais coisas dele. Ele vai te fazer conhecer mais coisas dele. E você terá sempre um coração ardente. Que Deus te abençoe. Te fortaleça, querido, amado irmão. Que você tenha um coração ardente, buscando isso de Jesus. Crer que Jesus está sempre do teu lado. Esse é o primeiro passo. Crer que a cruz não foi o fim de Jesus. Ele vivo está, intercedendo por todos nós no mundo. Crer, esperar, nunca esperar em Jesus somente para esse mundo. Espere de Jesus para os céus. Nesse mundo nós esperamos aqui por nós mesmos. O governador A, B, C, o presidente A, B, C, nós esperamos deles. Mas do céu só há uma esperança, Jesus. E Ele tem esse céu para você. Creia na ressurreição de Jesus. Não andemos por aí celebrando em procissão a procissão do Senhor morto. O Senhor não está morto, o Senhor venceu a morte, o Senhor vive. E mais, irmãos, busque nas Escrituras conhecer de Jesus. E nós teremos sempre um coração ardente. Que Deus nos abençoe para isso. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos no entendimento desta palavra. Abençoa para que nossos corações deixem essa palavra mexer com o nosso ser. Nos abençoe para seguir as suas orientações, para termos sempre corações ardentes por Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, por isso, Senhor, nos atenda por misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos ao Senhor. Feche teus olhos. Pense em você, somente em você. O teu coração é um coração ardente por Jesus? Ou tem hora que ainda não? Isso pode acontecer e não é vergonha para ninguém. Mas são coisas que nós precisamos tratar. Não deixe que o teu coração arda por outra coisa que não seja Jesus. E sabe qual é o primeiro passo para que o nosso coração arda por Jesus? É crer nele. É confessá-lo como nosso Salvador e Senhor. Esse é o momento que o nosso coração começa a arder por Jesus. Eu estou diante de uma pequena multidão. Não sei de quantos de vocês já começou o arder do coração por Jesus. E nessa noite eu quero te convidar. Também você lá na sua casa. Se você não deu o primeiro passo ainda,
para que o seu coração arda por Jesus, que é confessá-lo com seus lábios, que de hoje em diante Ele é o teu Senhor e o teu Salvador pela tua fé, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Aonde você estiver lá na sua casa, ajoelhe-se nesse momento e peça a Jesus para justificar você dos seus pecados, para que você seja salvo e o seu coração ardente. E aqui na nossa congregação, se você não fez essa confissão a Jesus ainda, você quer confessar nesse momento que Ele será o teu Senhor e o teu Salvador, eu também te peço isso, que você onde estiver, ajoelhe-se aí, e nós vamos orar pelo Senhor, para que Ele te torne um coração ardente por toda a tua vida. Você já tomou essa decisão? Tome-a nesse momento. É o tempo do Senhor para você. Ajoelhe-se onde você estiver e nós vamos orar por todos vocês. Alguém gostaria de fazer essa confissão? Dentre os presentes? Que a graça do Senhor Deus, o amor do próprio Deus, a comunhão do teu Espírito Santo, seja sobre todos nós e sobre todo o teu povo por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus.